Olá, começa agora o Justiça e Trabalho, um programa do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Na edição de hoje, você assiste a uma entrevista com o advogado Luiz Gomes, presidente da Associação Norte-Rio-Grandense de Advogados Trabalhistas. Na nossa conversa, ele contextualiza o atual momento da advocacia trabalhista do Rio Grande do Norte. Você confere também como foi a primeira conferência sobre educação integral realizada pela ANATRA e ainda o que diz a legislação sobre o direito às férias de todo trabalhador. Logo em seguida, o Justiça e Trabalho está no ar. Muitas são as dúvidas dos trabalhadores brasileiros sobre vários direitos trabalhistas. Hoje, você ficará sabendo um pouco mais sobre o direito às férias. Férias. Pena que elas demoram tanto para chegar e duram tão pouco. A origem do nome vem do latim e a prática vem da Roma Antiga. Com as mudanças introduzidas no mundo do trabalho pela Revolução Industrial, o direito ao descanso foi motivo de muita luta entre trabalhadores e empresários. No Brasil, o direito a férias nasceu em 1889, com funcionários do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Mas foi só em 1925 que esse direito virou lei e foi ampliado a todos os empregados. E em 1943, com a promulgação da CLT, as férias ganharam o formato que tem hoje. Trabalho em laboratório de análise clínica. Está aqui em Natal a férias? Há férias. Pelo menos nós fazemos uma vez ao ano no Brasil, uma vez ao ano no exterior. Bom, eu sou funcionário público federal, né? Trabalho na Polícia Federal e chegamos ontem. Então, estamos gostando demais aqui. Eu sou analista de sistemas, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou de férias, cidade maravilhosa. Sou bancário e estou aqui às férias sim, há 3 dias também, junto com a minha esposa e filhos. Após 12 meses de contrato de trabalho, o empregado adquire o direito a férias de até 30 dias. Para conquistar o direito a 30 dias de férias, o trabalhador só poderá ter até o máximo de 5 dias de faltas injustificadas. Com a Constituição de 1988, todos os trabalhadores em férias passaram a receber o pagamento de um adicional de 1/3 sobre o salário usado como base de cálculo para as férias. Quando o trabalhador vai entrar de férias, o empregador o comunica 30 dias antes de que, a partir de tal data, ele estará de férias. E 2 dias antes das férias, do início das férias, o trabalhador receberá a remuneração do mês em que estará de férias, ou seja, será adiantado o pagamento do salário. Então, quando ele voltar, ele já tem recebido o salário e seu texto constitucional. Por isso que fica a impressão de que falta alguma coisa, mas não é que falte, é porque foi antecipado o pagamento. Para os estudiosos da relação entre saúde e trabalho, as férias são essenciais até para a própria vida de empregados e empregadores. Férias é fundamental, né? Porque isso é uma coisa que já ao longo dos anos já se criou essa instituição, quer dizer, tenho certeza que não foi por acaso que foi que a gente vê na experiência clínica, que a gente vê aqui pessoas que às vezes ficam muito após o trabalho, não querem ter as férias, a gente vê que é uma pessoa sobrecarregada, né? Muitas vezes, às vezes, posterga tanto isso que não vai tirar férias, tem uma licença médica depois. Então, não é interessante nem para ela, nem para a pessoa, para o ser humano, para o paciente, nem para a instituição. A CLT definiu uma série de regras para a concessão de férias pelas empresas. A época da concessão, por exemplo, será a que melhor atenda aos interesses da empresa. No entanto, ele terá 12 meses para conceder essas férias, depois do período que o trabalhador adquiriu o direito. Se ele não o fizer, se ele não conceder essas férias nesses 12 meses, ele terá que pagar dobrado, terá que pagar 2 vezes aquele valor relativo às férias. Mas também o trabalhador poderá ingressar na justiça para pedir ao juiz ou à juíza que as férias sejam determinadas, que o empregador cumpra o que diz a lei e conceda as férias daquele trabalhador. Uma prática bastante usual entre empresas e trabalhadores é a venda das férias. Essa negociação, entretanto, precisa ser feita dentro dos limites da lei. Não vale tudo. É importante que as pessoas tenham essa consciência
que precisam usufruir as férias. Muitas vezes o trabalhador diz, não, eu vendi minhas férias todas, mas isso não vale. A Associação Norte-Rio-Grandense de Advogados Trabalhistas promoveu a primeira conferência sobre educação integral. A cidade do Natal sediou a primeira conferência sobre educação integral. O evento foi realizado pela Associação Norte-Rio-Grandense de Advogados Trabalhistas. Estiveram presentes professores, dirigentes da educação, diretores e coordenadores de escolas, além de interessados no tema. O palestrante do encontro foi o senador Cristóvão Buarque, que avaliou a atual situação da educação profissionalizante no país. Mal, está muito mal. Está muito mal porque a gente não consegue preparar um jovem para o mercado de trabalho bem se ele não teve um ensino fundamental bom. Primeira coisa é melhorar o ensino fundamental. Se o ensino fundamental for bom, o médio fica bom. Mesma coisa com a universidade. Não existe universidade ruim em um lugar em que todos os meninos tiveram um bom ensino médio. Não existe. Eles fecham a universidade ruim. Eles expulsam o professor. Então, o ensino fundamental. O resto é como está se fazendo. Não está errado, não. O ensino profissionalizante está indo bem. Mas fracassa pela má qualidade dos que entram nele. Durante a primeira conferência sobre a educação integral, está sendo lançado o Guia Prático Educação para a Cidadania. Um dos objetivos da obra é democratizar o saber jurídico. Um dos capítulos trata do direito do trabalho. O lançamento desse guia prático ele vai ao encontro do que o nosso tribunal já pensa, cidadania, educação, conhecimento, que é através dele que nós poderemos formar cidadãos melhores, trabalhadores melhores, pessoas melhores, agindo preventivamente. E não apenas quando já tem seus direitos violados, mas lutar por um Brasil melhor e para a não violação desses direitos. No próximo bloco, eu converso com o advogado Luiz Gomes, presidente da Associação Norte-Rio-Grandense de Advogados Trabalhistas. Logo em seguida, nós voltamos em instantes com o Justiça e Trabalho. A advocacia brasileira tem se mostrado determinante nos diferentes momentos da história do país. Nas diversas áreas de atuação, garantir os preceitos fundamentais do Estado democrático de direito e os direitos do cidadão é a tarefa que se impõe. Para falar conosco sobre a atuação da advocacia trabalhista no Rio Grande do Norte, nós estamos recebendo hoje o presidente da Associação Norte-Rio-Grandense dos Advogados Trabalhistas, advogado Luiz Gomes. Presidente Luiz Gomes, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Justiça e Trabalho. Obrigado pela oportunidade, Manassés. É sempre uma satisfação estar junto com esse programa que faz a diferença na informação do Judiciário. Doutor Luiz, o senhor representa hoje, está à frente atualmente de uma associação que congrega os advogados trabalhistas aqui do Rio Grande do Norte. Como é que o senhor vê, como é que o senhor analisa, como é que o senhor contextualiza a conjuntura atual da advocacia trabalhista aqui no Estado? Olha, nós estamos num momento de mutação, de mudança de paradigma da advocacia brasileira como um todo, quando nós estamos agora nos adaptando ao projeto do PJE, que são os processos judiciais eletrônicos. Então a advocacia está precisando e está antenada para isso, se preparando para esse mundo novo que nós estamos enxergando. E também se atualizando com as mudanças e atualizações legislativas, que nos últimos 10 anos tem realmente acontecido muita coisa. Então nós estamos antenados com tudo isso e fazendo eventos, atividades, para preparar e qualificar a advocacia trabalhista no Rio Grande do Norte para fazer o melhor trabalho para o cidadão. Destacando alguns pontos desta pauta aí que os advogados estão realmente, como o senhor mesmo falou, se preparando para todas essas questões que estão sendo colocadas. Qual, na verdade, a pauta de discussões hoje colocada para os advogados? Olha, nós temos a parte principal hoje em todo o Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte, é o processo eletrônico. Quer dizer, a advocacia precisa, mais do que nunca, e sobretudo a nossa advocacia trabalhista, se preparar porque a partir de outubro, novembro, nós vamos estar com o processo praticamente eletrônico. Então, é uma preocupação, a Escola Nacional da Advocacia está disponibilizando treinamentos, o próprio TRT tem feito parcerias no sentido de viabilizar esse tipo de preparação da advocacia para esse mundo moderno. Esse é um dos pontos importantes. Mas nós não deixamos de discutir as questões dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, que é uma luta histórica da Ordem, é uma luta histórica da ABRAT, da qual eu também sou diretor, para que a advocacia trabalhista também possa gozar dos honorários advocatícios que toda e qualquer justiça dispõe. São alguns pontos. Além disso, nós temos uma pauta um pouco extensa.
Nós estamos discutindo de maneira mais firme as férias dos advogados, que a cada ano a gente discute e interage com os tribunais para ter as férias dos advogados de 30 dias no mês de janeiro. É uma luta também da advocacia que a gente quer consolidar isso de maneira definitiva no calendário do judiciário. E além disso, Manassés, eu sei que é muita coisa nas novidades legislativas, é o processo de execução, que nós sabemos e conhecemos que sempre foi um gargalo do processo trabalhista, e normas novas do processo de execução ajudaram a acelerar o processo, mas ainda falta muita coisa para ser feita, e nós estamos aí discutindo, preparando e fazendo encontros para que os advogados potiguares e brasileiros possam estar absolutamente sintonizados com o que tem de mais moderno e de mais novo no processo judicial e legislativo. Pois é, essa questão da execução é um dos assuntos que a gente quer abordar ainda hoje nessa nossa conversa. Mas algumas modificações das normas que regulamentam o mundo do trabalho foram colocadas recentemente, falo isso recentemente, nos últimos 5, 10 anos, né? Foram colocadas para a sociedade brasileira, como por exemplo a do trabalho doméstico, né? Uma nova legislação para o trabalho doméstico. Como é que os advogados estão encarando essas mudanças todas, né? Olha, eu particularmente, como presidente da associação e como cidadão, eu entendo que a norma que igualou o trabalhador doméstico a todos os trabalhadores, eu acho que é uma norma de caráter social de alto alcance, é uma norma que resgata a cidadania, e nós não podemos nunca deixar de lembrar que isso, na verdade, foi uma norma de libertação, né, vamos dizer, dos trabalhadores que tinham uma vida submissa, tinham uma condição subalterna, e que eu acho que isso não é justo numa sociedade democrática e igualitária como nós buscamos no Brasil. Então eu acho que a norma que discutiu e que aprovou a legislação para os domésticos, ela veio de encontro ao anseio da sociedade. Quer dizer, então eu acho que dar dignidade para as pessoas é princípio fundamental da Constituição Federal. E essa lei, na verdade, trouxe a dignidade plena para os trabalhadores do lar, trabalhadores domésticos, e isso eu acho que é de grande importância para a construção do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, como você mesmo falou, no processo de execução, algumas mudanças no CPC ocorreu nos últimos 10 anos, né? Muita coisa mudou, eu acho que o processo em si, a atuação do próprio juiz, a liberdade e os poderes distribuídos pela norma para que o juiz possa alcançar a efetividade da sentença prolatada, eu acho que isso é um ponto muito importante. Nós tivemos muitas coisas novas, e o alcance do Poder Judiciário na efetividade da sua sentença é uma maneira de assegurar também a plenitude da justiça e a celeridade do processo. Eu acho que ajudou muito, ainda muito há que se fazer, mas eu acho que também um pouco é questão cultural, a construção da liberdade, a construção do exercício da cidadania é de fato uma construção. Então nós estamos num caminho acelerado de democratização de todas as forças que compõem a sociedade brasileira. Eu acho que esse é o caminho que nós acreditamos que tem que seguir paulatinamente, sempre, até atingirmos uma sociedade plenamente equilibrada, justa, solidária, e que todos tenham as mínimas condições dignas de sobrevivência em qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque é uma regra que nós não podemos nunca esquecer. Então, Luiz, nós sabemos que a profissão, o profissional da advocacia, né, do mundo do direito, o advogado, ele é um profissional autônomo, né? Mas naturalmente todas as profissões impõem certas dificuldades para o desenvolvimento da atividade, né? Hoje, na avaliação da associação, quais são as maiores dificuldades, digamos assim, que os advogados do Estado encontram para o exercício da profissão? Manassés, existe um divisor de águas. Uma das lutas nossas no pleno do Congresso Nacional era incluir a advocacia no Simples. Ou seja, uma das dificuldades do advogado é que ele é muito cobrado do ponto de vista fiscal. Quer dizer, os honorários dos advogados, ao receber, ele imediatamente deixa 27,5% de imposto de renda, além das despesas de outras naturezas de tributos. Então, incluir o advogado no Simples é uma maneira de diminuir a sua dificuldade e de deixar ele tranquilamente para andar plenamente na legalidade da legislação tributária brasileira. Essa é uma dificuldade. Mas a maior dificuldade ainda continua sendo o acesso às mais informações, a esse novo mecanismo de processo eletrônico que o advogado, Manassés, é verdade, nós somos tradicionais, a cultura da advocacia é tradicional.
Então a velha guarda da advocacia talvez esteja enfrentando um pouco mais de dificuldade do que os jovens advogados, que já estão chegando no mundo cibernético, no mundo eletrônico, capaz de se adaptar facilmente à modernidade do processo. Então eu acho que preparar não só os jovens, mas a velha guarda da advocacia para o mundo novo é o que se pretende. Eu acho que esse é um ponto de grande dificuldade e a ANATRA está paulatinamente presente nos debates e na preparação disso, para buscar a plena tranquilidade do advogado no exercício da profissão, não só no exercício da profissão, mas também andar absolutamente regularizado do ponto de vista jurídico, para que ele recolha seus tributos e não tenha necessidade de receber honorários por fora ou qualquer coisa dessa natureza. Nós temos que andar legalmente, todos os honorários é um direito do advogado, seja ele sucumbencial ou não. Então essa é uma discussão que a gente sempre trava e é uma dificuldade. Eu acredito que com a aprovação do Simples no Senado Federal e no Congresso Nacional, nós vamos ter aí um grande passo para que todos os advogados se organizem de maneira plena do ponto de vista jurídico e possam atuar de maneira tranquila e sem medo de fisco, sem qualquer tipo de problema dessa ordem. A ANATRA é uma associação, digamos, recente, nova ainda, Sim. né? A ANATRA já tem o perfil do advogado trabalhista do Estado do RN? Olha, nós não fizemos uma pesquisa para poder diagnosticar isso com precisão, mas nós temos, pela convivência e pela relação que nós temos com um número enorme de advogados que atuam aqui na Justiça do Trabalho, nós temos hoje uma advocacia trabalhista jovem, nós temos uma advocacia dinâmica. Muitos advogados hoje têm pós-graduação e especialização na área do direito do trabalho e do processo do trabalho, e nós incentivamos isso. Então nós temos hoje uma advocacia bem mais qualificada do ponto de vista do conhecimento jurídico mesmo, com pós-graduações, com especializações, até doutorados, advogados que estão militando aqui no fórum e têm doutorado em direito do trabalho. Então isso qualifica o processo, qualifica as petições e qualifica a condição do próprio magistrado judicar. Quer dizer, quando você tem um advogado preparado, tem um juiz com muito mais tranquilidade para proferir sua decisão. Eu acho que isso melhorou acentuadamente nos últimos 10 anos e a tendência é que isso se aperfeiçoe cada vez mais, porque é um incentivo que nós sempre estamos fazendo, que o advogado deve se qualificar, porque qualifica não só o advogado, mas qualificando o advogado, qualifica a cidadania, qualifica a justiça brasileira. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com o Justiça e Trabalho. De volta com o nosso programa de hoje, eu estou conversando com o advogado Luiz Gomes, presidente da Associação Norte Rio Grandense dos Advogados Trabalhistas. E estamos a conversar sobre a atual conjuntura da advocacia trabalhista aqui no estado do Rio Grande do Norte. Doutor Luiz, como é que a sua gestão ou a presidência da ANATRA hoje vê essa questão da proliferação dos cursos de direito por inúmeras faculdades de direito que tem hoje aqui no estado e que formam regularmente uma grande quantidade de advogados no mercado? Manassés, eu tenho uma visão crítica. Essa é a realidade não só aqui do Rio Grande do Norte, mas a nível nacional. Porque a gente convive hoje com todo o universo brasileiro através da ABRAT. Nós temos uma posição crítica porque o curso de Direito é um curso que forma o profissional que vai construir cidadania brasileira. E nós não podemos concordar que se prolifere curso a qualquer custo apenas por questões econômicas. Nós defendemos e sempre defendemos em todas as circunstâncias a qualidade do ensino. Defendemos sim cursos jurídicos novos, esta não é a questão. O problema é que nós não estamos hoje criando cursos que assegurem a qualidade do ensino. E o resultado desse desastre está acontecendo no exame de ordem. Nós tivemos exame de ordem que reprovaram 93% dos candidatos. Ou seja, isso aí é uma reprovação das escolas de direito. Então, a proliferação das escolas de ensino, sem as condições necessárias para fazer um bom ensino, resulta numa péssima formação e, por via de regra, péssimos profissionais. Então, nós combatemos isso. Acho que não é a questão da criação de cursos, mas é a falta de um controle de qualidade na execução desses cursos. E é o que está faltando, e aí se cria curso a qualquer modo e vira uma moeda fácil de faturamento para algumas empresas do ensino.
E nós temos que ter uma visão crítica quanto a isso. Não critico as escolas no sentido de buscar curso de direito, mas eu critico a maneira de buscar novas turmas sem assegurar as qualidades necessárias para o ensino. Quer dizer, tem que ter doutorados, doutores nas universidades, tem que ter mestres nas universidades e nas faculdades de direito, seja ela onde for. E nós não temos disponibilidade nem de mercado de doutores e de mestres capaz de atender tantas faculdades. Eu não sei qual é a mágica que está acontecendo, mas eu acho que nós precisamos, de fato, olhar isso com os olhos bem abertos. A sociedade deve olhar isso de maneira crítica, para que ela também ajude a fiscalizar a qualidade do ensino. E exigir das escolas de direito que tem no mercado uma qualidade, porque quem paga o ensino precisa de qualidade. Porque eu vou fazer uma crítica que uma vez o presidente Rubens Approbato Machado, meu nobre amigo e colega ex-presidente do Conselho Federal, chegou a mencionar, olha, nós estamos assistindo um estelionato educacional. Né? O que é? Você faz que ensina, engana, recebe o dinheiro, não ensina nada, e aí a pessoa, quando sai do curso, acha que é bacharel, formado e acaba sem saber nada. Isso aí é uma característica tipificada no Código Penal, no artigo 171. Nós não vamos entrar nessa área, mas eu só relembrando Roberto Busato e Rubens Approbato Machado, que falaram com esta visão, respondendo o que tu estás perguntando. Eu não vou responder com tanta força, mas nós temos que estar olhando com muito cuidado, porque não está tendo a contrapartida que o estudante espera na qualidade do ensino. E o que fazer, então? Será que somente os testes da OAB, as provas para a obtenção da licença para advogar são suficientes? Não, não são. A OAB Nacional tem pautado o Ministério da Educação no sentido de que nenhum novo curso se abra sem um parecer conclusivo da ordem. A OAB Nacional tem atuado com relação a a OAB isso? tem atuado, o nosso presidente Marcos Vinícius tem estado presente com o ministro Mercadante e com todo o corpo do Ministério da Educação. Existe uma Comissão Nacional de Ensino Jurídico capaz de discutir isso. Então a OAB Nacional está focada nisso. Houve inclusive, logo que o ministro Mercadante assumiu e agora o presidente Marcos Vinícius, uma suspensão da criação de novos cursos até que se encontre uma equação capaz de assegurar um ensino com qualidade. Então a OAB Nacional está atuando nisso. E nós, enquanto advogados trabalhistas, estamos apoiando, estamos sempre presentes no sentido de que essa busca do Conselho Federal, que é o nosso Conselho Federal, tenha êxito e que o ministro da Educação consiga atender os apelos do nosso presidente do Conselho Federal e do Conselho Federal para não abrir nenhum outro novo curso e, ao contrário, fiscalizar os que já tem, no sentido de assegurar a qualidade plena do ensino e que o exame da ordem já tem demonstrado que esse ensino não tem sido com qualidade. E o ministro da Educação tem como parâmetro essas notas da OAB, essas notas do exame de ordem, para ele identificar onde que está tendo problema. Então já existe ferramentas, existe uma atuação capaz de encontrar uma alternativa benigna, boa para a sociedade, e o Conselho Federal, através do nosso presidente Marcos Vinícius, está atuando, e nós, enquanto ABRAT, o presidente da ABRAT, Antônio Fabrício, e nós aqui da NATA também estamos presentes nesse debate, para construir essa alternativa e essa qualidade do ensino brasileiro. Luiz, um assunto, um tema que é muito recorrente, né? Sobre os mecanismos existentes para a defesa das prerrogativas do advogado. Como é que a NATA analisa essa questão? Olha, nós temos uma comissão de prerrogativas da advocacia na seccional, e o presidente Marcos Vinícius, ao tomar posse agora, ele criou a Procuradoria Nacional das Prerrogativas. Hoje a OAB Nacional tem um corpo de advogados destacados para atender a defesa das prerrogativas em todo o Brasil. Nós, inclusive, acompanhamos em algumas seccionais, como em Rondônia, já foi criado lá com o nosso amigo presidente Andrei, ele criou a Procuradoria da Defesa das Prerrogativas. Aqui no Rio Grande do Norte, já segue aqui a minha sugestão ao presidente da seccional para que se crie aqui também uma Procuradoria de Defesa das Prerrogativas do Advogado, porque eu acho que, indubitavelmente, nós precisamos de ferramentas. Temos as comissões, temos o Tribunal de Ética, mas temos que ter aqui uma defesa mais firme, com um advogado disponibilizado pela ordem para assegurar o respeito às prerrogativas que não são dos advogados, Manassés. As prerrogativas são da cidadania. Defender a prerrogativa do advogado de verdade é defender o direito do cidadão. Essa é a nossa
conceituação desse tema. Doutor Luiz, com relação aos procedimentos da Justiça do Trabalho, que diz respeito à agilidade das etapas processuais, né? Ou seja, dos mecanismos criados para se vencer as etapas processuais, como é que os advogados avaliam historicamente até o aperfeiçoamento que a Justiça do Trabalho vem buscando? Olha, eu acredito que nós ainda estamos com o processo histórico sendo construído. Quer dizer, a gente nos últimos 10 anos teve muita modificação legislativa, mas o processo em si ele continua historicamente desde de 1939, 43 e vem 73 e veio a reforma agora. Nós temos uma continuidade da estrutura processual ser a mesma. Existe uma necessidade na nossa leitura de fazer, de fato, uma mudança dos modos recursais brasileiros. Hoje há uma dimensão grande de recursos que facilitam a procrastinação da efetividade do processo. Então, nesse quesito, eu acho que a gente ainda precisa avançar. Mas eu acho que está indo bem, eu acho que nós estamos gradativamente construindo espaço, a mídia, o Bacenjude, enfim, todo o processo eletrônico de busca do processo executório, que na minha leitura é o mais importante depois da construção da sentença. O juiz dá uma sentença, mas você tem que ter uma ferramenta capaz de efetivá-la. E eu acho que está se construindo isso nos últimos anos e eu acredito que cada vez mais vai ter essa eficácia real para o cidadão, que é o endereço principal do jurisdicionado. Ok, doutor Luiz Gomes, presidente da Associação Norte Rio Grandense dos Advogados Trabalhistas, nós agradecemos mais uma vez a sua presença, a sua gentileza em aqui vir atender ao nosso pedido, né, em conversar aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Muito obrigado pela sua presença e o deixamos rapidamente para suas considerações finais com os telespectadores. Obrigado, Manassés, obrigado ao Tribunal da 21ª Região. Enfim, aos telespectadores da TV Justiça, mais uma oportunidade, eu fico muito feliz em estar com vocês e quero sempre disponibilizar a colaborar com a construção de uma justiça mais célere, de uma justiça mais democrática e de um alcance mais longo para a cidadania brasileira através da Justiça do Trabalho. Bem, nós hoje conversamos aqui com o advogado Luiz Gomes, presidente da Associação Norte Rio Grandense dos Advogados Trabalhistas, sobre a atual conjuntura da advocacia trabalhista aqui no nosso estado. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 4006 3081 ou pelo e-mail ascom@trt21.jus.br. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá.